Faça um bom dia! Tudo bem com você? E aí, como é que você passou de ontem? Hoje, quinta-feira, dia 4 de dezembro. Vamos agradecer a Deus? Senhor, eu te agradeço, né? A ti rendo graças, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, sempre nos faz acordar. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, por essa chuva que o Senhor mandou para nós ontem. Obrigada, Deus, porque o Senhor sempre nos ouve. Faça-nos, cada um de nós, os seus verdadeiros filhos. Ativa em nós a nossa identidade de filhos, para que possamos ser e ter uma vida abundante que o Senhor deu para nós através de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa vida que Jesus veio nos dar é uma vida em abundância. Se você não tem a vida em abundância, é porque nós precisamos cada vez mais estar em sintonia com Deus, estar em intimidade com Deus, estarmos buscando cada vez mais Deus, para que possamos estar na intimidade, para que possamos ter vida longa, vida em abundância. Obrigada, Senhor. Desperta em nós o nosso propósito para o qual nós viemos nessa terra, para o qual o Senhor nos fez, para o qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que nos deu a vida e nos resgatou do pecado. Obrigada, Senhor. Então vamos continuando hoje vendo mais uns versículos, né, do capítulo 15 de sabedoria. Maravilhoso, hein? Maravilhoso esses versículos que nós vamos ver hoje. E ontem nós paramos no versículo 11. E eu vou ler de novo o 11, né, do capítulo 15, para a gente adentrar no versículo 12, então. Então, porque não reconhece aquele que o modelou, ou seja, o homem, o oleiro, lembra? O oleiro que faz, né? Faz o do barro, ele faz o vaso, e do vaso também ele faz a imagem, um ídolo que depois as pessoas vão adorar. Então ele fala assim, ó. Porque não reconhece aquele que o modelou, ou seja, aquele que modelou o oleiro, que é Deus, que lhe infundiu uma alma ativa e lhe inspirou o sopro vital. O que é sopro vital? O sopro da vida. Esse sopro da vida que Deus fez em você, fez em mim, jamais um oleiro vai conseguir fazer numa imagem. Tá vendo porque Deus fala que a gente não tenhamos outro Deus, porque eu sou o único e verdadeiro Deus. Jamais ninguém, ele vai falar isso aqui. Olha isso, ó. Mas o que o oleiro quer na verdade? Ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro em cima de vender imagem. O oleiro considera a nossa vida como um jogo e a existência como um negócio lucrativo. E ele diz: é preciso tirar proveito de tudo, até mesmo do mal. Sim, mais do que todos os outros, esse homem sabe que está pecando. Esse homem fabrica de matéria terrestre vasos frágeis e estátuas de ídolos. Mas os inimigos que oprimiram o teu povo são muito mais insensatos e infelizes que a alma de uma criança. De fato, eles consideraram como deuses todos os ídolos dos pagãos. Os olhos desses ídolos não o ajudam a ver, nem o nariz a respirar o ar. Gente, quando você imaginar que está escrito isso na Bíblia? Meu Deus! Nem os ouvidos a ouvir. Eu sou o Deus que ouço, o Deus que vejo, o Deus que desce do céu para salvar o seu povo, para tirar o povo do Egito com mão forte. Esse é o nosso Deus. É o Deus que vê, que sente. É o Deus que chora. Jesus chorou pela morte de Lázaro. Jesus sentiu pelas pessoas, sentia tristeza pelas pessoas que estavam sofrendo, sendo humilhadas e maltratadas pelo sistema que eles viviam na época, inclusive o sistema religioso,
que matava as pessoas, que excluíam as pessoas. Não era a doença que excluía as pessoas, mas era a exclusão, a rejeição que exclui. Jesus teve sentimento. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, não há outro. Para de ficar olhando para a imagem e achar que ela vai fazer alguma coisa por você. Olha isso. Então não tem nariz para cheirar o ar, para respirar o ar, nem ouvidos a ouvir, nem os dedos da mão para palpar. Os seus pés são incapazes de caminhar. Nosso Deus é um Deus que caminha conosco. Onde a gente está, Ele está junto. Porque foi um homem quem os fez. Veja. Foi um homem que o criou. O que Deus criou tem vida. Parou para pensar? O que Deus criou tem vida. Pronto. Não precisa falar mais nada. Então veja. Quem os modelou foi um ser que recebeu a respiração por empréstimo. Nós estamos aqui, olha que interessante, gente. Nós estamos aqui emprestados. Nós estamos aqui respirando emprestado. Gente, isso não sei se está tocando o seu coração como está tocando o meu nesse momento. Porque veja, nós estamos emprestados. A hora que Deus falar assim, pronto, seu ar acabou. Puf, acabou. Nós não conseguimos fazer nada com isso. Nós não podemos mudar. Mas nós podemos sim fazer e fazer muito. Enquanto nós temos essa respiração. É o que eu falo para você. Agradecer a Deus por esse dia que Ele nos fez respirar. Porque o dia que Ele nos fizer parar de respirar, nós encerrou o nosso dia. Encerrou a nossa cota. O momento seu acabou. E tudo que você fez está feito. O que você não fez, não dá para fazer mais. Por isso, faça tudo hoje. Aquilo que você mais quer fazer, faça hoje. Coisas boas, lógico, né? Porque se for o último dia que você vai viver, vai te levar para a eternidade ou não aquilo que você vai fazer. Então, faça aquilo que vai te levar para a eternidade. Nós nascemos para a eternidade. Mas nós podemos perder essa eternidade junto com Deus. Porque nós podemos desviar do nosso propósito, do nosso caminho, daquilo que Deus nos criou para sermos. Então não deixe para amanhã, não deixe porque amanhã não existe, agradeça a Deus, porque veja que a nossa respiração é emprestada. Deus nos deu até um certo momento, chegou aquele momento, puf, acabou, não tem mais. Olha aqui, nenhum homem pode plasmar um Deus, ou seja, fazer um Deus, né, com as mãos, que lhe seja semelhante. Jamais. Pois sendo mortal, todos nós somos mortais, suas mãos ímpias, as nossas mãos ímpias, só podem produzir o quê? Um cadáver. Porque se você produzir uma caneta dessa, ela vai acabar, você vai jogar no lixo, ela vai apodrecer. Se você produzir uma caneca dessa, ela vai um dia quebrar, vai apodrecer, vai ser jogada para reciclagem, vai ser moída, vai ser triturada, vai virar um dejeto, vai virar um cadáver. Tudo é um cadáver que nós produzimos. Tudo que nós produzimos é um cadáver. Mas aquilo que Deus colocou a mão, não, aquilo tem vida. Então, jamais um homem, um ser humano, pode construir um ídolo semelhante a Deus. O homem, ele é melhor do que os objetos que ele adora. Veja, nós não podemos adorar uns aos outros também, porque nós só podemos adorar a Deus. Mas nós, cada um de nós, carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Então nós somos trocentos mil vezes melhor do que uma imagem. Verdadeiramente, Deus, Ele envia pessoas para falar com você. Ele não envia imagem. Deus envia pessoas para te ajudar, para te confortar, para ser amigo. Por isso que nós temos os amigos, os irmãos. Por isso que nós temos os pais, as mães, né, que nos criou. Nossa mãe, nosso pai biológico. Por isso que nós temos. Porque eles são muito melhores, né, do que um ídolo. Porque o ídolo não tem vida. Olha isso, entenda de uma vez por todas isso. Então veja, o homem pelo menos tem vida, mas os ídolos jamais a terão. Gente, olha isso. Eles adoram até os mais repugnantes animais, que comparado com outros são mais estúpidos.
Esses animais não têm nenhuma beleza que os torne atraentes, como acontece com os outros animais, e não tiveram o elogio e a bênção de Deus. Aqui ele está falando muito a respeito dos animais nos quais o egípcio antigo, né, o Egito antigo, adorava. E para pensar um crocodilo. Quanto não é mais bonito, por exemplo, um leão, um leopardo, né, um coelhinho, enfim. Não é muito mais bonito do que um crocodilo? Não é? É muito mais bonito. Então, o que ele fala aqui? Esses animais não têm nenhuma beleza que os torne atraentes. Como acontece com os outros animais que são mais bonitos, mais atraentes. Olha cada passarinho lindo que a gente vê, né? Que lindo! É tudo obra de Deus. Jamais eu posso adorar ele como Deus. Não, ele é uma criação de Deus. Né? Ele é uma criação de Deus. Deus os fez, assim como ele nos fez nós. Perfeito, lindo e maravilhoso. E para completar esse versículo aqui, esse capítulo 15 que terminou aqui, eu vou ler para vocês Levítico, que é muito importante também. Quando o povo está saindo do Egito, Moisés fala todas as regras, todas as leis que eles devem cumprir para que eles possam viver uma vida livre, sair da escravidão do Egito de fato. Porque eles saíram do Egito, mas eles são como escravos. Então agora vocês são livres. Vocês vão cultuar o verdadeiro Deus e não os ídolos, e não os deuses lá do Egito. Abandone os deuses do Egito. Porque muita gente carregou, né, os deuses do Egito. Eles fizeram até um bezerro de ouro. Mas veja, cada vez que eles faziam essas coisas, Deus o punia severamente. E aqui em Levítico, no capítulo 26, no versículo de 1 a 3, depois o versículo 5 e depois o versículo 9 a 12, vai falar maravilhas sobre o nosso Deus. Veja aqui, de 1 a 3, ó, Levítico 26, de 1 a 3, olha o que ele fala. Não façam ídolos, nem levantem imagens esculpidas ou estelas, e não coloquem no país de vocês pedras trabalhadas para se inclinar diante delas. Porque eu sou Javé, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados, ou seja, para você ter descanso, para você ter um dia do Senhor, para você descansar. Você não é mais escravo, agora você é livre. Você tem o direito de descansar e honrar a mim, que sou Deus, ele diz. E respeitem o meu santuário. Eu sou Javé. Isso aqui é tudo Deus falando com Moisés. Depois o versículo 3. Se vocês seguirem meus estatutos, guardarem meus mandamentos e o colocarem em prática, eu darei a vocês chuva no tempo certo. Chuva no tempo certo, ela faz as plantas crescer e você não se fartará, você não te faltará pão. Olha lá. Então a terra dará seus frutos, seus produtos, e a árvore do campo seus frutos. Depois a gente vai para o versículo 5. A debulha se estenderá até a colheita da uva, e esta chegará até a semeadura. Vocês comerão até ficar saciados, e habitarão tranquilos no país de vocês. Depois, se vocês quiserem continuar, né, eu farei reinar vocês a paz no país, enfim. Mas é o 9 que eu achei interessante, olha, depois do 9 ao 12. Eu me voltarei para vocês e os farei crescer e se multiplicar, mantendo com vocês a minha aliança. Nosso Deus que mantém a aliança com o povo, ao Deus da promessa que ele cumpre. Eu declaro para vocês uma terra onde corre leite e mel, ou seja, para você viver uma vida digna, uma vida de filhos e não uma vida de escravo. Não adore outros deuses, porque eu sou o teu Deus. E vocês, comerão colheitas armazenadas. E terão que jogar fora a colheita antiga, porque não vai ter nem para quem dar. E todo mundo vai ter de sobra, porque vocês possam guardar a colheita nova. Olha isso, gente. Colocarei a minha morada no meio de vocês. O Espírito Santo, ele mora dentro da gente. Por que nós vamos buscar outros deuses? Só o nosso Deus mora dentro da gente. E olha, ele fala aqui, colocarei a minha morada no meio de vocês e nunca mais os rejeitarei. Eu caminharei com vocês,
Serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Lindo, né? Maravilhoso. Então agora vamos acabar aqui ler o capítulo 15 inteiro para vocês terem aí, né? Para vocês depois voltarem a ler, a ouvir, né? Quem não tem na Bíblia, quem tem vai lá na Bíblia ler, tá bom? Capítulo 15 então, vamos lá. Tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel. És paciente e governa tudo com misericórdia. Mesmo pecando, nós somos teus e conhecemos o teu poder. Sabendo que pertencemos a ti, não pecaremos mais. A justiça perfeita está em conhecer a ti e conhecer que o teu poder é a raiz da imortalidade. Não nos extraviamos com a invenção humana de uma arte pervertida, nem com o trabalho estéril dos pintores que pintam suas imagens com várias cores. Elas despertam a paixão dos insensatos, que ficam entusiasmados com a forma inerte de uma imagem morta. Aqueles que fazem, desejam e adoram os ídolos, veja, aqueles que fazem, desejam e adoram os ídolos, são amantes do mal e dignos da esperança que os ídolos trazem. Ou seja, nenhuma. Amassando com fadiga a terra mole, o oleiro modela para nosso uso todo tipo de vasos. Com o mesmo barro, modela tanto os vasos que servem para uso nobre, como também aqueles destinados para outros fins. O oleiro determina qual será o seu uso de cada um deles. Depois, dando-se a um esforço mal empregado com o mesmo barro, modela uma divindade falsa. O oleiro tinha pouco antes nascido da terra, e logo voltará para a terra de onde foi tirado. E então Deus lhe pedirá contas da vida que lhe tinha sido emprestada. Mas ele não se preocupa com o fato de ter vida breve e depois morrer. Pelo contrário, compete com os que moldam em ouro e prata, imita os que trabalham com bronze e se vangloriam de fabricar coisas falsas. A mente dele é pura cinza. Sua esperança é mais desprezível do que a terra, e a sua vida vale menos do que o barro, porque não reconhece aquele que o modelou. Lhe infundiu. Não reconhece que aquele que o modelou lhe infundiu alma ativa e lhe inspirou o sopro vital. O oleiro considera a nossa vida como um jogo e a existência como um negócio lucrativo. Ele diz, é preciso tirar proveito até mesmo do mal. Sim, mais do que todos os outros, este homem sabe que está pecando. Fabrica de matéria terrestre vasos frágeis e estátuas de ídolos. Mas os inimigos que oprimiram o teu povo são muito insensatos e infelizes que a alma de uma criança. De fato, eles consideram como deuses todos os ídolos dos pagãos. Os olhos desses ídolos não o ajudam a ver, nem o nariz a respirar o ar, nem os ouvidos a ouvir, nem os dedos da mão a apalpar, porque foi um homem quem os fez. Quem os modelou foi um ser que recebeu a respiração por empréstimo. Nenhum homem pode plasmar um Deus que lhe seja semelhante, pois sendo mortal, suas mãos ímpias só podem produzir um cadáver. O homem é melhor do que os objetos que ele adora. O homem, pelo menos, tem a vida, mas os ídolos jamais a terão. Eles adoram até os mais repugnantes animais, que comparados com os outros são mais estúpidos. Esses animais não têm nenhuma beleza que os torne atraentes, como acontece com os outros animais, e não tiveram o elogio e a bênção de Deus. Aí está para você então, capítulo 15 na íntegra, para você refletir, estudar,
meditar e pedir a Deus, nosso Pai, nosso verdadeiro Deus, nosso único e verdadeiro Deus, que nos dá a vida, que nos dá o sopro da vida, que nos faz viver, que vê, que anda com a gente, que trabalha com a gente, que caminha com a gente, que está dentro de cada um de nós, esse nosso Deus maravilhoso. Que Ele te dê um bom dia hoje. Fique com Ele. Beijo no coração.